falar agora de um assunto que é sério, um assunto que é importante, que a gente precisa discutir. 4 dias das eleições municipais 2024, o Ministério Público do Trabalho no Piauí contabiliza 31 denúncias de assédio eleitoral. O Nordeste é a região que mais contabilizou casos, cerca de 227. Em todo o país, já são 538 denúncias. Quem vai conversar conosco é o Dr. Igor. Igor, ele é procurador do trabalho do MPT, né, aqui do estado do Piauí, e vai conversar conosco a partir de agora. Doutor Igor, muito boa tarde para o senhor. Seja bem-vindo ao nosso programa, ao Jornal da Tarde Piauí. Para a gente começar o nosso bate-papo, doutor, eu queria que o senhor pudesse contextualizar para a audiência que nos acompanha o que se configura o assédio eleitoral. Boa tarde a todas e todos os telespectadores. É sempre uma honra para a gente do Ministério Público conversar com a imprensa e, de certa maneira, conversar com a sociedade e publicizar a nossa atuação, que é uma atuação que sempre visa que a gente tenha eleições democráticas. O Ministério Público do Trabalho, agora no ano de 2024, reproduzindo ações anteriores, está com uma campanha em relação ao combate ao assédio eleitoral. Atualizando o número que você divulgou ainda há pouco, de 31 denúncias, agora a gente já tem mais uma, são 32 denúncias no estado do Piauí. Isso faz com que o estado do Piauí seja o 4º estado no Brasil, em todo o Brasil, repito, 4º estado no Brasil com o maior número de denúncias de assédio eleitoral nessa eleição de 2024. Isso traz para a gente duas situações. A primeira é que, infelizmente, o Nordeste, e aqui o estado do Piauí também, ainda é vítima dessa situação de voto de cabresto, né, verdadeiro voto de cabresto, e esse sitiamento de currais eleitorais no estado. Mas, por outro lado, esse número também nos mostra que a população está atenta, está vigilante e está insatisfeita com essa situação, está denunciando que o Ministério Público do Trabalho, assumindo a sua missão constitucional, tem adotado todas as providências legais em relação a isso. Para que a população continue vigilante, é importante que a gente difunda a informação e contextualize, como você me pediu, do que se trata o assédio eleitoral. O assédio eleitoral, ele nada mais é do que a instrumentalização de uma instituição pública ou privada, ou seja, de uma prefeitura, de um órgão público ou de uma empresa, para fins de angariar apoio político para determinado candidato. Então, traduzindo em exemplos, o assédio eleitoral ele seria qualquer comportamento do patrão, seja ele público ou privado, ou dos seus encarregados, que tenha a intenção, o propósito ou como consequência influenciar ali na escolha política daquele subordinado. Tá? Qualquer comportamento insidioso que tenha a finalidade de influenciar naquela escolha política do subordinado configura assédio. A gente tem as mais diversas possibilidades de prática desse assédio, mas a gente classifica esses assédios em duas categorias. Ele pode ser um assédio por chantagem, então o assediador ele oferece uma vantagem em troca daquele voto ou em troca daquele apoio político, como, por exemplo, uma bonificação, uma oferta de emprego, uma ascensão funcional, um cargo comissionado, uma posição melhor na empresa. Esse é o assédio por chantagem. Isto em troca daquilo. Mas a gente também tem o assédio numa segunda categoria, que é o assédio por intimidação. Esse assédio por intimidação ele se corporifica, por exemplo, através de ameaças, amedrontamento, qualquer tipo de penalização, caso aquela vítima, aquele assediado, não se engaje ali naquela campanha de determinado candidato ou não ofereça o seu voto em troca daquela, para se tornando refém daquela ameaça, daquela coação. Isso são exemplos, mas a gente tem diversos outros, como, por exemplo, o impedimento do candidato ali, do candidato do eleitor, né, do trabalhador, ele se deslocar para votar. Por exemplo, a gente tem empresas que funcionam aos domingos, então o empregador estabelece uma escala que impede que aquele trabalhador vá votar. Todos os exemplos possíveis em que haja ali uma interferência na escolha política ou no voto do subordinado configura assédio eleitoral. Doutor,
Deixa eu ver se eu entendi aqui o seu ponto de vista e até fazendo essa comparação para que não haja dúvida da nossa audiência, dos nossos telespectadores e ouvintes. Eu sou empresário, possuo uma empresa e eu tenho ali um primo, um parente, um amigo que é candidato a vereador, a prefeito ou vice-versa. Eu chego para os meus colaboradores, se eu fizer uma pergunta, fulano, você tem candidato? Não tenho. Você pode confiar o seu voto aqui no meu primo, no meu amigo, quem quer que seja? Isso vai estar configurado o assédio eleitoral ou não? Ou o assédio só se configura se eu ordenar, obrigar, tentar induzir aquela pessoa a votar por conta da sua vontade, né? Para votar naquele candidato? Perfeita pergunta, para que a gente bem delimite aqui o que é o assédio eleitoral. Quando eu digo que o assédio eleitoral é qualquer comportamento no ambiente de trabalho, seja por parte do próprio empregador ou dos seus prepostos, que interfira na escolha política daquele trabalhador, daquele subordinado, essa situação abrange tanto os atos insidiosos, ostensivos, que é como você bem trouxe aqui o exemplo em que se ordena, que se traz uma ameaça ali, uma coação, mas também os atos velados. Tá? Esses atos mais, digamos assim, sutis, um pedido de voto já configura assédio eleitoral, por uma razão muito simples. Tá? O judiciário entende isso dessa forma de maneira bastante tranquila e assim são os encaminhamentos das investigações do Ministério Público. No ambiente de trabalho, deve imperar a neutralidade. O contrato de trabalho, seja um contrato privado ou público, ele tem um objeto muito bem definido, que é a prestação de um serviço. Por conta disso, nada que esteja fora da prestação desse serviço pode ocorrer ali no ambiente de trabalho. O trabalhador, seja ele privado ou público, ele tem um direito fundamental de livre convicção política. E a gente sabe que numa relação de trabalho, há uma situação ali, um desnível hierárquico entre o empregador e o empregado. Então, se o empregador chega para um trabalhador e pergunta se ele tem algum candidato a emprego, a gente já entende ali como uma coação indireta, justamente porque ele pode, por exemplo, dispensar aquele trabalhador sem justificativa nenhuma. Então, aqui a gente tem uma coação indireta e isso faz com que se configure o assédio eleitoral no ambiente de trabalho. Então, quando eu me refiro a qualquer comportamento no ambiente de trabalho que interfira na decisão política, esse conceito de assédio eleitoral também abrange situações mais sutis, mais veladas, como essa em que o empregador simplesmente pergunta ao trabalhador se ele tem candidato e oferece ali o candidato de preferência do empregador. A justiça tem condenado situações como essa. Doutor, e como é que o assediado, a vítima, consegue denunciar? Quem ela pode procurar para que possa valer o seu direito enquanto cidadão, valer a democracia? Perfeito. Como eu disse, nós já temos 32 denúncias e o eleitor, né, o cidadão ali, o trabalhador, ele pode ficar tranquilo que ele tem a possibilidade de veicular uma denúncia de maneira sigilosa. Então, a sua identidade permanecerá preservada e a investigação continuará tranquilamente por parte do Ministério Público do Trabalho, sem revelar ali a identidade daquele denunciante. Dito isso, que a identidade fica preservada, o denunciante ele pode se valer dos canais informatizados do Ministério Público do Trabalho, www.mpt.mp.br. Ele vai preencher lá um formulário de denúncia, trazer mais detalhadamente possível aqueles fatos que configuram assédio eleitoral, colacionar ali, anexar todas as provas que ele dispõe, como print de WhatsApp, gravação de conversa, fotografias, e protocolar a sua denúncia. Essa denúncia também pode ser formulada no site do próprio TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e tem uma parceria nessas eleições com o Ministério Público do Trabalho, e essa denúncia ela vai ser redirecionada para o Ministério Público do Trabalho. A gente ainda tem outros 2 canais de denúncia. O trabalhador ele pode se valer de um aplicativo que se chama MPT Pardal. Se ele não quiser acessar o site do MPT, ele pode veicular a denúncia através desse canal informatizado e, caso também prefira, ele pode comparecer presencialmente no prédio do Ministério Público do Trabalho em Teresina ou nas subsedes, nas cidades de Picos e de Bom Jesus, se dirigindo presencialmente a pessoal responsável pelo recebimento dessa denúncia, mais uma vez preservando a identidade daquele denunciante para que ele não seja retaliado ou tenha algum tipo de receio de formular aquela denúncia.
Doutor, e o que pode acontecer com esse patrão? O que pode acontecer com esse empresário, com esse candidato que eventualmente está envolvido nessa denúncia? Perfeito. Em relação a todos, isso configura crime. Então, todos podem ser penalizados com a pena de reclusão. E depois disso, é importante que a gente divida as responsabilidades. Em relação ao patrão e aos seus prepostos, que assim agirem a mando do patrão, eles podem ser penalizados com multa, pode haver ali a aplicação de uma multa àquele patrão ou àquela empresa. Também a empresa pode ficar proibida de contrair empréstimos, tá? Pode ser condenada ao pagamento de uma indenização por danos morais coletivos e também danos morais individuais para aquele próprio trabalhador que ficou, que foi ali coagido ou que teve o seu direito, a sua liberdade de voto ou de escolha política, de decisão política cerceada. Em relação ao candidato, essa situação pode configurar abuso do poder econômico e, se eventualmente ele for eleito, pode ter o seu mandato impugnado e, eventualmente, se for configurado essa ilicitude eleitoral, pode vir a ter o seu mandato cassado. Doutor, em outras eleições, eu não sei se já era proibido esse tipo de prática, mas eu lembro muito bem que algumas pessoas, né, políticos, eles costumavam ir até essas empresas a convite dos empresários. E eu lembro, em 2012, mais ou menos, trabalhava numa campanha e um determinado candidato, ele obrigou, eu escutei isso, o patrão, o funcionário, na verdade, o empresário obrigou os funcionários a ficar depois do expediente para acompanhar uma reunião política no interior da empresa. Isso já era proibido ou começou a ser proibido depois? Como é que a Justiça o Ministério Público vem trabalhando essas questões também que possam acontecer nas eleições desse ano? Essa situação sempre foi proibida, tá? A Constituição é desde 1988, mas antes disso já se assegurava a liberdade política, democrática do trabalhador, né, na sua relação de trabalho, seja ela pública ou privada. Mas a população ela ganhou maturidade, amadureceu, e até a classe política e a classe empresarial, e eventualmente a gente percebe que ainda ocorre esse tipo de situação, mas isso vem diminuindo a partir dessa atuação do Ministério Público do Trabalho, dessa atitude enérgica, esse comportamento repressivo do Ministério Público do Trabalho, apurando esse tipo de denúncia, perseguindo punições em relação a esses assediadores. E situações como essa, infelizmente, ainda se repetem, mas são em quantidade bastante reduzida em relação ao que se via no passado. Sem dúvida nenhuma, uma situação como essa, em que o empregador ele coage aos trabalhadores a participarem de uma reunião ali com o político, mesmo que seja apenas para apresentar as suas propostas, é sim uma ilicitude e configura assédio eleitoral. É importante que se diga que esse convite para participar dessa reunião, ele é ilícito. Tanto se houver coação, é um caso mais ostensivo, como foi esse que você relatou, mas o simples convite, o mero convite para participar dessa reunião já configura assédio naquela modalidade que a gente conversou há pouco, desse assédio mais velado, esse assédio mais sutil. Tá certo. Obrigado, doutor Igor Costa, que é procurador do trabalho aqui no estado do Piauí, destacando essas informações importantes que a população precisa saber e precisa ficar atenta para denunciar esse tipo de assédio que acontece principalmente ali pelos patrões, pelos empresários, aquelas pessoas que possuem algum cargo elevado dentro da empresa que querem induzir essas pessoas, esses funcionários, a votarem nos seus candidatos e, de certa forma, deixar que a população exerça o seu papel de cidadão na escolha do seu representante. Obrigado, doutor. Forte abraço. Seja bem-vindo ao nosso programa outras vezes. Muito obrigado. Como eu disse, é sempre uma honra participar aqui de momentos como esse, utilizar a audiência desse ilustre canal para difundir e publicizar a atuação do Ministério Público e assegurar à população que a 4 dias das eleições elas terão, por parte do Ministério Público do Trabalho, todo o esforço para que a gente tenha eleições democráticas e limpas e consigamos, no próximo dia 6, eleger os candidatos de preferência de cada um de acordo com suas convicções pessoais. Olha, 16 horas e 51 minutos.